Só, ô David, você vai querer fazer alguma pergunta? Não. Quando ele estava falando sobre o significado de ser escravo, Sim. ele disse que é uma pessoa que não tem escolha. Na minha concepção, uma pessoa que é escrava, ela tem a sua escolha. Mas não é livre. Ela não pode executar essa escolha. Sim. Então, ser escravo nesse sentido aí do livre-arbítrio, né? Não seria ser preso à vontade do pecado? Exatamente. Porque nós reformados, nós entendemos o seguinte. E aí é interessante, depois a gente volta naquela questão de todos, né? Vamos falar de uma vez, eu já respondo a sua pergunta, porque está tudo envolvido. A palavra para todos, pantos, do grego. Certa vez eu estava debatendo com o pastor Teco Rezende, e aí ele falou assim, não, mas porque Deus amou o mundo, e mundo é mundo, né? Aí eu falei para ele, pois é. Marcos Branco, ressuscitando. Ele falou, não, eu lembro, o pastor Teco falou assim, mas todos do grego são todos. Aí eu falei assim, não, mas não é tão simples. Gente, as discussões teológicas, elas não são tão simples. Não são. Porque quando nós vamos harmonizar um texto, por exemplo, que usa a palavra todos, né? Porque Deus amou o mundo, cosmos. E aí a gente imagina, se amou o mundo, então é todo indivíduo do mundo. Só que tem texto, por exemplo, que diz que Deus ele amou a muitos. Isaías 53 vezes é um texto que fala que Jesus veio e justificou a muitos. Não, Atos 2 vai falar isso, que e foi acrescentado à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Exatamente. Eu não tenho problema com isso, Sim. até porque o monergista ele é tão calvinista quanto calvinista. Olha que legal. Como que a gente harmoniza então? Como que o calvinista... Porque como que um calvinista vai harmonizar um texto que fala que veio para todo mundo e depois um texto que fala que muitos não são todos? O que a gente entende? Apocalipse 5:9 é um texto clássico, né, daquela que João é arrebatado, ele está tendo ali o início da sua visão. Aí o texto de Apocalipse 5:9 diz que ele comprou homens de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. Para o reformado, o todos é sem distinção, não todos sem exceção, tá? E o interessante também é que Martin Lloyd Jones, que é um teólogo reformado, para mim o maior deles, Martin Lloyd Jones diz assim, que se Deus, porque veio o mal, né? Vamos supor, o mal entrou no Romanos 5:12, o mal entrou no mundo por causa da transgressão de Adão, veio o pecado, com o pecado da morte, e todos pecaram, aí o mal afetou tudo. Se Deus não tivesse enviado Jesus, olha só isso que interessante, se Deus não tivesse enviado o Cristo, que é o único que conseguiu morrer sem pecado e com isso pagar a dívida de Adão, se Deus não tivesse enviado o Cristo, quem se salvaria? Ninguém. Efésios 2 diz que nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. E aí é um ponto, voltando também à questão da queda de Adão, Adão ele é chamado pela teologia de Berkhoff de um representante federal. Porque talvez a pessoa pode falar assim, mas o que eu tenho a ver com Adão? Porque meu pai é pastor assembleiano, eu nasci num lar evangélico. Aí na escola dominical, desde criança, o professor falava assim, pastor João, porque você tem culpa no pecado de Adão. Eu pensava assim, peraí, eu tenho culpa por quê? Não fui eu que comi esse fruto. É ele que pecou, que problema que eu tenho? Mas aí tem uma explicação teológica para isso. Federação vem de um todo, né? A Federação do Brasil. Quando Adão ele é colocado em prova, você falou, né? Se Deus tivesse intervido, o mundo seria uma paz. Só que aí o homem teria sido criado sem o livre-arbítrio. Porque Deus não interfere. Ele interferiu diretamente. Exatamente. Deus não interferiu diretamente e nem diretamente. O diabo, ele só dá a bandeja, ele não obriga. Por exemplo, lá em Romanos 7, Paulo falou, o pecado me obriga. Vamos começar a falar do diabo, senão o tempo passa, né? Senão o tempo passa. Vamos começar a falar do diabo. Daqui a pouco a gente Mas fala. aqui uma coisa que eu queria saber, antes de você completar aí o raciocínio, vamos supor, eu, inclusive, quando eu tava no podcast com o Igor Daz e tal, a gente falou sobre isso. Por exemplo, eu vou, sei lá, um exemplo. Eu vou sofrer um acidente. Tem como de Deus fazer com que eu não sofra esse acidente? Isso aí não seria... Deixa eu só concluir, a gente vai chegar nisso. Depois de Acho também que a galera tá mandando, mas pode beleza. terminar sua... Então, assim,
Aproveita e já responde de uma vez. Beleza. Porque o que acontece? Não, vocês dois têm que responder. Não, eu vou responder, ué. É porque assim, o meu pensamento ele é muito articulado, você foi e falou, Você tava falando do Se Jesus não ter, se não interrompia esse tal. o livre-arbítrio. Porque o que acontece? O mal entra no mundo e aqui está o X dessa questão, de você não ficar revoltado porque veio um assaltante e matou seu pai no ponto de ônibus. A sua esposa teve a complicação no parto, morreu ela e o bebê. Porque o que acontece? Nós calvinistas batemos muito na tecla do homem ter esse livre-arbítrio no Éden. Por quê? Porque tudo de ruim veio justamente... Porque na minha concepção, eu vou até fazer uma propaganda aqui, eu escrevi um livro e vai ser publicado em breve falando sobre isso. Na minha definição, o que é o mal? O mal é a reação de uma ação livre no Éden. Gente, Deus cria o mundo perfeito, cria o homem sem pecado, e fala assim, olha, eu estou te colocando aqui, você não é obrigado a ficar aqui, tá? E eu vou te colocar uma prova, porque o tempo todo Deus prova o homem, e Deus quer a prova do nosso amor, o tempo todo. O tempo todo. Então ele cria o homem, aquele mundo perfeito, e coloca o homem à prova. Se você comer, você vai morrer. Se você não comer, você não vai morrer. Tem até a outra árvore, né, da vida. Teólogos especulam que se o homem tivesse passado nesse teste, ele comeria o fruto e viveria para sempre. Né? Então, assim, coloca o homem à prova. Paulo coloca na conta de Adão. Por causa da transgressão dele entrou o pecado. Aí peca, beleza. E Augusto Nicodemos fala algo desse tão interessante que Augusto Nicodemos fala assim, que nós temos que tomar cuidado com as meias-verdades, porque a meia-verdade é uma mentira por completo. O diabo, instrumentalizando a serpente, ele fala assim, olha, se você comer, você vai ser como Deus. Você conheceu bem o mal. Só que como Deus conhecia o mal? E como Deus conhece o mal? Deus está aqui, o mal está aqui, mas o mal não tem influência nenhuma sobre Deus. Muito pelo contrário, o mal faz a vontade de Deus, daqui a pouco a gente chega nisso. Agora, como que Adão e Eva conhecem o mal? Não é por contraste, não. Ele está aqui, o mal está aqui, aí ele percebeu a besteira que fez. Tanto que eu tenho um artigo teológico que eu argumento que quando Deus vira para Caim e fala assim, o pecado está na porta do seu coração, luta contra ele. Eu falo que isso aí é retórica pura. Que Deus falou isso aí só para nós, leitores, para Adão, Eva também, leitores da Bíblia, entender que Caim não tinha condição nenhuma. Porque como que Caim teria condição de lutar contra o seu pecado se eu acabei de dizer que o homem, diante de Deus, tentando cumprir a vontade de Deus, o pecado não deixa? Como que Caim teria condição de lutar contra o seu pecado? E o interessante aqui é o seguinte, a Bíblia, ela nunca pode ser interpretada... Por exemplo, a hermenêutica diz o seguinte, que se nós estamos discutindo esse assunto de pecado, de homem, se é livre ou não, de Deus, a gente tem que, se determinado texto está sendo um texto difícil de compreender, o que o pastor João sabe? O que a hermenêutica ensina? Contexto imediato. Vamos ver se antes ou depois do mesmo texto o autor dá a resposta, para trazer clareza. Não trouxe. Então a gente vai o contexto de ideias gerais. Eu vou no mesmo autor para ver se em outro texto ele fala da mesma coisa. Se eu não achar, aí eu vou no contexto geral da Escritura. Essa questão de depois o pecado entra por causa do homem, o pecado subjuga o homem. Por exemplo, Deus não criou natureza. Na verdade, o pecado tirou a liberdade do homem. É isso. Resumindo, é isso. É isso. O monegista, um calvinista aqui, chegou num consenso. Porque acontece? Deus criou o mar. Mas se a gente tivesse liberdade, não seria também muita liberdade? Mas o que nós perdemos lá no Éden é a inocência. Nós, a partir do momento que sabemos o que é o bem, nós tomamos ciência do que é o mal. Automaticamente a gente perdeu a inocência. O Felipe falou sobre ter desejo das coisas de outro. Eu gosto muito de relógio, então a primeira coisa que eu olhei aqui foi o que estava no braço de quem está aqui. Eu sei que do David é amarelo, o seu é uma réplica aí, né? Já até chutou, é uma réplica. Um Made in China.
Ele é um Rolexão ali. Réplica. Então, a gente é quase que é tomado por aquilo que gosta. Aí você avalia, né? Então eu passo horas, assim, vou me divertir aqui, eu quero distrair. Eu fico olhando página de relógio. Olha só. Página de relógio. E se eu tivesse dinheiro, eu comprava relógio. Um Rolex? Oxe, qualquer um. Qualquer um. O que eu acho legal é o Daytona, né? 1 milhãozinho assim, na toa. Então, se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Não como pastor, porque eu acho que pastor não tem essa ideia de, eu estou pastoreando, eu vou comprar um relógio de 50 mil, 100 mil, 200 mil. Não, pastor não pode. Pastor verdadeiro, né? Não tem pode. De falso Não, pastor não pode se dar o direito a isso. Mesmo se ele tiver condição, no caso? Se ele for um empresário ganhando a renda dele dinheiro, não, ele não pode ostentar coisas que a comunidade dele não ostenta. Né? Os meus relógios é igual dos meninos. Então não tenho problema nenhum com isso. Então se eu ganhar, a maioria das coisas que eu tenho eu também ganho. Então se eu ganhar algo mais caro, se eu usar algo mais caro, não foi eu que comprei, eu ganhei. Então eu comprar literalmente eu não compro, porque eu tenho que dar o exemplo. Então eu não posso ter algo que vá destoar da minha comunidade. Aí você fala, você está pregando pobreza? Não. Eu não queria que todo mundo fosse rico. Porque se todo mundo for rico, eu também vou ter uma vida boa. Mas ainda assim, a minha consciência precisa me dizer o que é justo, o que não é justo, o que é certo, o que não é certo. Então, ao descobrir o bem e o mal, e aí a resposta, se Deus criou o mal ou o bem, já está na própria boca da serpente, né? Mesmo falando mentira, ela falou que o mal era estabelecido a partir do momento da sua origem. Como? Você vai ser como Deus. Falou a verdade? Falou. Ele ia morrer? Não, não morreu. Mas perdeu a inocência. Então, quem perde a inocência seria como você ir numa praia de nudismo. Você não vai ficar olhando para o A, para o B, para o C e cobiçar. Nós seríamos assim. Pouco importa se tivesse uma mulher alta, bonita, ou se tivesse uma anãzinha baixinha, pequenininha. Nós não teríamos essa maldade de diferenciar aquilo que a gente julga ser mais bonito ou não. Deus me livre, não estou falando que a pessoa de menor é feio, né? Porque hoje em rede social você tem que... Só estou dando um exemplo da nossa escolha. Demais. Eu quase fui tempo atrás. Da nossa escolha. Então, a ideia do livre-arbítrio em si, eu não tenho nenhum problema com ela, né? Porque eu nunca me senti livre, no sentido que eu não consigo ter domínio de quase nada. O Felipe falou da esposa dele, lá em casa todo dia uma luta para ir para a igreja, porque por mim eu ia de tênis, sem camisa de manga comprida, de camisa de malha que eu gosto, calçava um chinelo e ia. Aí Perpétua fala comigo, você não pode desse jeito não, mãe. O lugar não é desse jeito. Mas eu gosto assim, mas eu não sou livre. Porque a pergunta do Denis foi interessante, né? Porque assim, o escravo, ele... eu ia chegar lá. É porque as pessoas confundem muito. O escravo, ele tem vontade, mas o próprio significado de doulos ele faz a vontade do seu senhor. Eu escolho. Só que a minha natureza, depois da queda de Adão, Bercotti até fala que o pecado não muda a natureza humana. O pecador, todo mundo que nasceu depois de Adão, ele continua nascendo a imagem e semelhança de Deus, mas o pecado muda a funcionalidade. A palavra armátia do grego para pecado é o alvo. Qual que é o alvo? A vontade de Deus. Aí eu tento fazer a vontade de Deus, mas o pecado me impossibilita. Agora, em Cristo, 1 Coríntios 2, 14 diz que para o homem carnal ou natural, o homem que essa expressão homem natural, homem carnal, é todo homem que nasceu
depois de Adão? Ele já nasce, Davi disse, eu nasci em iniquidade. Então todo homem nasce subjugado pelo pecado. E aí as coisas de Deus, para esse homem, tudo que nós estamos falando aqui, se tiver uma pessoa aqui escarnecendo, igual já vem muito um rapaz aqui, ele fica escarnecendo, certa vez eu estava debatendo com um ateu, ateu, prova para mim que Deus existe. Eu falei, irmão, sabe o que você não sabe? Sabe qual que é a prova que Deus existe? É você duvidando dele, porque ele não te deu o direito, ele não te convidou para acreditar. E a Bíblia está cheia de texto assim. O Espírito, João 14, o Espírito Santo é que convence o homem do juízo, do seu próprio pecado e da justiça de Deus. Jesus fala, olha, eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Santo. O mundo não vai ver. Então, quando a pessoa escarnece, é porque ela tem uma mente natural dominada pelo pecado. Paulo fala agora, quem vive não sou mais eu. Olha como que eu não tenho essa liberdade livre mesmo. Eu preciso responder a sua pergunta. Ó, Paulo, um perseguidor de cristãos. Quem dominava Paulo quando ele perseguia cristãos? O pecado. Aí ele fala, agora quem vive não é o Paulo antigo. Agora quem vive é Cristo em mim. Se 1 Coríntios 2,14 diz que para o homem natural as coisas de Deus é loucura, tudo que nós estamos conversando que Papai Noel é a mesma coisa para um cara que não tem a mente de Cristo. Aí lá no versículo 16 do mesmo 1 Coríntios 2, Paulo fala assim, mas nós os espirituais discernimos porque a mente de Cristo está em mim. Caralho, Paulo fala, Cristo vive. Não é a mente que natural, que o pecado era o Senhor, mas agora é uma mente nova que Cristo é o Senhor. Então, respondendo a pergunta do Davidson, é isso mesmo. 1 Coríntios 6. O pecado, 2 Coríntios 6 fala sobre isso. O pecado, então, faz o quê? Ele tira essa liberdade que Adão e Eva tiveram. Eles escolheram de forma livre. Então, tudo que acontece de mal hoje é culpa de quem? De Deus. Homem. Não é culpa de Deus, não. É culpa do homem. E só a questão de todos, né? Calvino, ele fala assim, Deus ele não joga ninguém no inferno. Ele tira alguns de lá. E só para finalizar, guarda aí para você responder a pergunta dele, é o seguinte, tem gente que fala, estava discutindo isso com meu irmão, o Diogo assim, é de uma inteligência absurda, e ele concordou comigo. Ó, raridade. Nossa Deus. Mas ele é muito inteligente. Inteligente. O que acontece, Deison? O que eu mais ouço é o seguinte, o calvinismo faz de Deus injusto. Porque para a visão do calvinista é o seguinte... Eu ia responder isso aí. Porque para o calvinista é o seguinte... a visão que as pessoas têm do calvinismo, né? Tem dois homens vendados e na frente desses homens tem um abismo profundo. Aí Deus ele chega e tira a venda de um e o outro vai estrupiar lá embaixo. A visão do arminiano é Deus tem dois no abismo e ele tira a venda dos dois, ó, o abismo tá aí. Aí um fica assim, eu quero outro, eu não quero não. Eu não quero, não. Aí Deus fala assim, tudo bem, eu te amo. Você não me quer, eu te amo. Então vai para o inferno. Porque, veja bem, eu estou lá no alto de um prédio com 15 andares, certo? Andares. E aí o meu filho de 1 ano, que segundo a própria psicologia, a neurologia, uma criança de 1 ano, ela não tem noção de perigo. Aí tá assim para mim, papai, eu vou pular. Eu falei, não, meu filho, você tá doido? Eu te amo, eu quero que você pule. Não, papai, eu vou pular. E ele vai perto daí, e não tem mureta não, tá? 15 andares. Aí na terceira vez o menininho fala assim, papai, eu quero pular. Então pula, meu filho, eu te amo. O senso de justiça humana aristotélica, do que é justo ou não, e que Isaías fala que é um trapo de imundícia, o que eu acho que é justo ou não, a única visão de justiça humana que vai me satisfazer é na questão daquela visão filosófica, o universalismo. Porque se o pecado de Adão afetou todo mundo, numa visão lógica de justiça, então Cristo deveria salvar todo mundo. Então, para um arminiano, o senso de justiça do calvinismo não faz sentido. Agora, para mim que sou um calvinista, a lógica humana da salvação no arminianismo não faz sentido. Um homem é picado por uma cobra e eu tenho um antídoto. E aí aquele cara, ele tá ali delirando, ele sabe que vai morrer, e aí ele faz parte de uma religião que não aceita medicamento, porque tem muitos por aí. E o cara tá delirando. E eu tenho o poder de aplicar o antídoto e livrar a vida do danado. E aí o cara fala, não, eu não quero, faço parte da minha religião. Pô, mas é a vida, você pode perguntar para qualquer médico, o médico não nega. Se aparecer um traficante e um policial, o médico vai tentar salvar os dois.
Aí o que eu faço? Eu tô com o poder de não deixar o sujeito morrer. Ah, não. Quer saber de uma coisa? Eu te amo demais, morre. Então, buscar a lógica de justiça da salvação não vai achar nem em arminianismo e nem